Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos da doutrina dos espíritos, que é ciência, filosofia e religião, tudo ligado ao espírito encarnado e desencarnado. Este é o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, com o seu primeiro livro, publicado o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, com 1019 perguntas de Allan Kardec aos espíritos superiores, aos espíritos responsáveis pela codificação do Espiritismo, espíritos elevados, como espírito dos apóstolos de Jesus, filósofos, pensadores e demais espíritos de grande sabedoria que passaram aqui pela Terra, e muitos deles não têm seu nome registrado na história da humanidade. Este é o Livro dos Espíritos, que, para os que não sabem, ele se constitui de uma longa entrevista com perguntas de Kardec e respostas dos espíritos superiores. Este é o Livro dos Espíritos, que nós recomendamos, apenas sugerimos, para que leiam, estudem, não apenas leiam. Leia uma vez, leia a segunda, e a partir da terceira comece a estudar e fazer desse livro um livro de cabeceira. Isso é uma recomendação que fazem os espíritos superiores. E apenas como sugestão, nós seguimos essa orientação dos espíritos bons e amigos que desejam a nossa educação espiritual. É um livro de formação não só intelectual, mas sobretudo moral, espiritual, renovando o espírito humano e o elevando para Deus. Esta é a função do Livro dos Espíritos. E hoje dia 3 de janeiro do novo ano, o ano de 2021. Estamos no início desse ano, no limiar deste ano, que também não deixa de não ser o limiar do terceiro milênio, que nós estamos nesse limiar do terceiro milênio, numa nova vida, um novo corpo, novas reencarnações que nós temos. E o título de hoje do estudo que nós vamos fazer é uma mensagem do Espírito Emmanuel em seu livro Calma, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, que está no mundo espiritual e que foi o maior médium que o planeta Terra já conheceu, Chico Xavier. Na sua formação moral, espiritual, na sua sabedoria, foi Chico Xavier. E de maneiras que, no título aqui, é Passando pela Terra, mostrando que nós não somos da Terra, nós somos da pátria espiritual. Estamos aqui de passagem, não é? Estamos de passagem. Que nada aqui é nosso, nada de material. Tudo pertence a Deus. Só passa a ser nosso os tesouros espirituais, se tivermos o interesse de conquistá-los, de adquiri-los, que são os tesouros do caráter, as virtudes da humildade, da simplicidade, as virtudes da generosidade, a virtude maior, que é a caridade, a justiça, o amor. Então, todos esses tesouros, eles nos pertencem e podemos retê-los, guardá-los, segurá-los, registrá-los no alfarrábio da nossa alma, do nosso espírito, que é a memória,
A memória é o computador do espírito. Podemos registrar como de nossa propriedade pessoal, que são as virtudes, os conhecimentos, a cultura, aí pertence a nós, porque depois da morte levaremos conosco, no espírito, na alma. Agora, o que é de matéria fica aqui. Nada é nosso. Mesmo porque, na visão da imortalidade da alma e na visão do espiritismo, o mundo para onde nós iremos, que é a pátria espiritual, ou seja, melhor dizendo, o mundo para onde retornaremos, porque somos de lá, não somos daqui, lá não vamos precisar de nada que é de material, nem telefone. O telefone que vamos usar no mundo espiritual para nos comunicarmos com os nossos parentes e amigos até na Terra, o telefone e o celular são os médiums. Nós vamos precisar desses telefones celulares, que são os médiums, para nos comunicarmos com os homens aqui na Terra. É isso que vamos precisar. Os médiums, eles são os celulares, os telefones que fazem a ligação entre os habitantes dos dois mundos, que são mundos paralelos e simultâneos, porque um está dentro do outro. O mundo espiritual está dentro do mundo material, e o mundo material também está dentro do mundo espiritual. Essa é a visão espírita. Logo, o que nós temos de material aqui que pensamos que é nosso, já foi de alguém no passado e será de alguém no futuro, mas nada nos pertence. Essa é a lição que o Espiritismo nos dá, baseado nos Evangelhos de Jesus. Procurar juntar tesouros na alma, tesouros espirituais, que a traça não rói, o ferrugem não consome. Esses são os bens, os tesouros do espírito. E não vos preocupeis com os tesouros da matéria, porque os tesouros da matéria ficarão na matéria aqui, porque eles não nos pertencerão. E de modo que, passando pela Terra, somos viajores, porque, no geral, nós somos os viajores das estrelas, porque ora estamos aqui no planeta Terra, e depois estaremos em outro planeta, ou do nosso sistema, ou então de outros sistemas solares, ou de outros sistemas galácticos que existem em todo o universo. Porque o universo, conforme o Espiritismo nos ensina, ele é infinito. Saiu das mãos de Deus, é criação de Deus, mas o universo é infinito. Alguém já disse, foi o próprio Allan Kardec, para avaliarmos que o universo é infinito, ele disse, se sairmos aqui da Terra em pensamento, com a velocidade do pensamento, e viajarmos bilhões e bilhões e bilhões de anos com a velocidade do pensamento, não é nem a velocidade da luz, porque a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, mas essa velocidade da luz em comparação com a velocidade do pensamento, é muito atrasada, não significa nada. E Allan Kardec então nos diz, se viajarmos no espaço com a velocidade do pensamento, quando viajarmos bilhões e bilhões e bilhões de anos, não é? Não chegaremos a dar nem sequer um passo no espaço universal. Isso é para compararmos que não somos nada, não significamos nada em relação à obra, à criação de Deus e à natureza que é criada por Deus. E o próprio universo. Não somos nada, não significamos nada. E, no entanto, somos tudo para Deus, porque somos seus filhos, somos tudo para Ele. E de maneira que, passando pela Terra aqui na mensagem do Espírito Emmanuel, aí ele diz,
sempre útil, profícuo, de vantagem espiritual para nós, não te esquecer de que te encontras em estágio de educação na Terra. A reencarnação é um estágio de que? Uma etapa de educação, de aprendizado. É a reencarnação. Jornadeando nas trilhas da evolução, do progresso, do espírito, do progresso espiritual, não é o tempo que passa por nós, mas é o inverso. Nós, os espíritos, é que passamos pelo tempo. Não é o tempo que passa por nós é que passamos pelo tempo. És a criatura que passa pelo tempo, somos nós. E não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra, e nem será a última. Não é a última. Não teremos muitas e muitas reencarnações. Para quê? Para o aprendizado, para a educação. Senão, ou se fosse do contrário, tivesse uma existência única, não seríamos jamais um espírito superior, que foi com esse objetivo que Deus criou todos os espíritos, para ser espíritos perfeitos, espíritos puros, mas um entre os Jesus, os Messias, que existem abundantemente, quase que infinitamente no universo, administrando as galáxias, administrando os sistemas solares, os sistemas planetários, são espíritos superiores e nós seremos um deles no futuro, mas pela reencarnação. E continua aqui o Espírito Emmanuel em sua mensagem através do médium Chico Xavier. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Fazendo o bem. Para que fazer o bem? Para desmanchar o mal. Jesus diz no Evangelho, o amor, a prática do bem, a prática da caridade, anula o mal, quer dizer, anula uma multidão de pecados. Não anula todos, porque há muitos pecados, muitos crimes que nós cometemos nas encarnações passadas, que teremos de resgatá-lo com a reencarnação. Pagar exatamente, sofrermos as consequências daquilo que fizemos os outros sofrer. Aí teremos que pagar. Mas quando Jesus diz, pratica o amor, como ele diz, apaga uma multidão de pecados. Quer dizer, a prática do bem, a prática da caridade. É o que está no Evangelho e o que o Espiritismo nos ensina. Aí ele diz mais, aceita os companheiros da reencarnação, qual eles se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Ora, nós estamos muito distantes da perfeição, porque uma encarnação, 2, 3, 4, 5, não fecha e nem nos torna espíritos elevados, já que nós somos seres em aperfeiçoamento, somos a transformação de seres inferiores e crescemos para Deus nessa evolução espiritual. E o Espírito continua, suporta as falhas, os erros do próximo com paciência, porque precisas tu da paciência do teu próximo. Reconhecendo que nós, os espíritos, ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições no caráter. Verdade, todos temos imperfeições morais, logo não devemos olhar os outros com orgulho, com arrogância, por cima dos ombros. Não, é falta de humildade e falta de caridade, conforme diz ele aqui. Levanta os caídos nos pecados, os caídos nos vícios, os caídos na miséria moral,
os caídos nas sarjetas morais, levanta eles, porque isto é a verdadeira caridade, e ampara aqueles que tropeçam na vida, porque tu mesmo já tropeçaste nas encarnações passadas, e por isso é que estás aqui presente, hoje, nesta encarnação, porque a reencarnação nos traz de volta para desfazer o mal que nós fizemos. Isto é o que o Espiritismo nos ensina. Não te lamentes, quer dizer, não te queixes, não te entregues às lamentações, às queixas, que não fazem bem. E nem caias no desespero, que também não leva a nada. Desespero não leva a nada. Lamentações, queixas também não resolvem problemas. Habitua-te a facear, olhar de frente, enfrentar e não fugir delas. A facear dificuldades e problemas da vida. Não dê as costas a ele e enfrenta-os de ânimo firme, assimilando-lhes a educação, o ensino de que se façam portadores. Quer dizer, não é dar as costas às dificuldades da vida, não é fugir das dificuldades da vida, não é fugir dos problemas da vida, é enfrentá-los. E nem é procurar fuga diante dos problemas, não fujamos dele e nem procuremos fugas nos vícios, nas bebidas, na sexualidade desgovernada, desvairada, nada disso, são fugas negativas. Então o Espírito diz que nós devemos enfrentar os problemas, faceá-los frente a frente e procurar meios de resolvê-los. Isto é o que é a conduta do verdadeiro cristão e do verdadeiro espírita. E ele continua: desculpa incondicionalmente qualquer ofensa, sejam quais sejam elas, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal, é o que ele diz. Auxilia aos outros, quanto estiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho de evolução, evolutivo, às calamidades e provas em que te vejas, já que te reconhece passando pela terra a caminho de um plano maior, de uma vida maior, que é a pátria espiritual, para onde retornaremos. Louva, diz o Espírito Emmanuel, dentro da sua sabedoria, através de Chico Xavier, louva, agradece, abençoa e serve sempre, em nome do Pai Celestial. E ele termina: e não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem de alma, de espírito, onde estivermos, aqui no além ou em outras galáxias, porque nunca seremos destruídos. Somos criados por Deus e a nossa vida é infinita. De uma vez que Deus nos criou, jamais seremos destruídos. E ele diz: e nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação, recompensa na vida ou na pátria espiritual, para onde todos retornaremos. Então nós temos aqui a mensagem deste espírito de sabedoria, que é o Espírito Emmanuel, que nos traz grande conforto espiritual e nos mostrando que cada encarnação, ou aqui na Terra, ou em outro mundo material, é um aprendizado.
porque a reencarnação não deixa de nos trazer para fazermos aprendizados e evoluirmos para Deus. Aqui na Terra, todos somos espíritos reencarnados. E o perdão de Deus, que não fez céu, nem inferno e nem purgatório circunscrito no universo, o perdão de Deus aos seus filhos, que somos nós, dentro do seu amor, dentro da sua misericórdia, que não condena seus filhos a fogo do inferno, não condena. O perdão dele aos seus filhos é nascer de novo, a reencarnação, nos trazer de volta para corrigir o nosso passado, redimirmos a nossa alma e nos purificarmos para Ele e voltarmos para Deus. Esta é a mensagem do Espiritismo. E o tema de hoje é passando pela Terra para educar o Espírito. Mais uma vez, muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz e até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir.